Pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês aqui uma área que nós fizemos com foco em produção de culturas de roça, que a gente chama, que normalmente são espécies de ciclo anual, né? São espécies mais rústicas, que dá para ser plantado inclusive no verão, né? Sem irrigação, e que você tem pouco trabalho com elas em campo, vamos dizer assim, da etapa do plantio, a manutenção até a colheita, né? Mas que são a base da nossa alimentação. Então são muito importantes para garantir a nossa segurança alimentar. Então aqui nessa área, por exemplo, a gente está plantando o milho, o feijão, a mandioca, o amendoim, vamos plantar abóbora, estou com semente de arroz para plantar e eu quero mostrar para vocês como é que nós fizemos aqui essa área e o resultado que a gente está tendo hoje. E no final desse vídeo eu vou te convencer que você tem que fazer uma área dessa também, a importância de você fazer essa área. Então fica com a gente aqui até o final. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou Lucas Machado, tá? Eu sou agrônomo e agricultor familiar aqui no interior de Minas Gerais. Trabalho aqui com a minha família no nosso sítio. Aqui nós produzimos, usando os fundamentos, né, da produção agroecológica, da agrofloresta, da produção orgânica, unindo esse conhecimento e fazendo uns sistemas em que a gente consegue tanto recuperar o solo, manter a fertilidade das nossas áreas, cuidar da biodiversidade no entorno, mas produzir alimento em quantidade e diversidade. Então aqui no nosso canal a gente está sempre compartilhando conteúdo para que mais pessoas como vocês que têm um terreninho ou está pretendendo adquirir um terreno, migrar da cidade para o campo, possam aprender técnicas de cultivo para produzir seu próprio alimento, hortaliça, fruta, legume, mas fazer isso de uma maneira realmente ecológica e sustentável, usando esses pilares da agricultura que a gente trabalha. Beleza? Então vamos lá, bora para o vídeo. Bom, aqui é o seguinte, essa área aqui, para começar, era uma área de pastagem, tá? Era pasto de braquiária. Uma área que a gente ficou aqui uns 4 ou 5 anos mais ou menos, tiramos o gado, essa área tinha gado aqui no passado, a gente tirou os animais, então ela não recebeu o pisoteio de animal durante esse tempo, e a gente ficava só roçando a braquiária. Então, querendo ou não, esse período que a área ficou descansando com a braquiária, manteve a terra bem macia, produzindo bastante matéria orgânica. A braquiária faz esse trabalho de enraizamento, né, de gerar matéria orgânica. Então, quando a gente foi preparar aqui, o solo não estava ruim, tá? Não dá para falar que era uma terra degradada, a terra estava até legal, assim. Quando a gente preparou, a gente viu que estava uma terra escura, tinha bastante vida. Então nós fizemos um preparo inicial dela aqui, agilizamos com um trator, com arado, para fazer um primeiro trabalho no solo. Primeiro roçamos, né, a braquiária, separamos a matéria orgânica dela, a gente sempre separa a matéria orgânica para reutilizar. Depois fizemos um preparo de solo utilizando um trator com arado, depois utilizamos o nosso tratorito para fazer a escarificação, né, dos torrões de solo, mas poderia essas etapas serem feitas manuais também. Depois que a gente preparou o solo da área, nós fizemos um plantio de borda na área toda. Então eu sempre tenho mostrado isso aqui em todos os vídeos, em todas as áreas que a gente tem feito, a gente sempre faz um plantio ao redor da área, com bastante espécie para trazer diversidade, para proteger a sua área de cultivo, para servir como um quebra-vento, para aumentar o equilíbrio ecológico dentro da área, fornecer matéria orgânica, enfim, tem vários benefícios de fazer essa borda. Nós fizemos um plantio de borda na área inteira, tá? Então essa área todinha foi feito um plantio de borda, não só na borda, como também separando os talhões de cultivo. Então aqui, ó, aqui eu tenho um talhão, né? Tem um talhão aqui com amendoim, lá em cima tem outro talhão com feijão, depois tem um outro talhão com milho. E dividindo esses talhões, a gente marcou o nível e fizemos um plantio de borda. Então nessa borda entraram várias espécies aqui, ó, como a aroeira, o capim vetiver, feijão de porco, mamão, fruto do sabiá, chaia. Então tem uma diversidade grande de espécies aqui. Elas vão fazer aqui uma espécie de cerca viva, separando os meus talhões. E dentro desses talhões, nós fizemos vários consórcios, plantios diferentes. Esse talhão aqui, ó, ele tá com 60 dias de plantio. Eu plantei aqui mandioca consorciada com feijão e 60 dias agora a gente já está no ponto de colher o feijão. Então a gente está fazendo a colheita do feijão aqui, ó. Esse aqui é o feijão Campos Sales, é um feijão muito bonito, tá? Que é um feijão que a gente conseguiu de uma família de agricultores lá da região da Serra do Caparaó. Tem bastante tempo que a gente planta esse feijão. Ele é esverdeado, mas quando ele cozinha, ele fica muito parecido com o feijão carioquinha. E assim, de todos os feijões que eu planto aqui hoje, são sementes crioulas tradicionais, tá? Então são sementes que a gente pode replantar
manter a genética delas, a gente não fica dependente dessas sementes híbridas. E de todos que eu planto, ele não é o mais produtivo, mas é o mais saboroso de todos. Esse feijão aqui, quando você cozinha ele derrete, dá um caldo maravilhoso, então é o mais gostoso. E aí a gente está no ponto de colheita dele, ó. Aqui as vagens, nessa época de chuva, como está chovendo muito agora, a gente não tem um amadurecimento muito uniforme das vagens no pé. Então normalmente a gente espera as vagens mais antigas começarem a secar e as vagens mais novas ficarem nesse ponto aqui, que é um ponto de vez, né, que a gente chama. Ele não está seco, tá vendo? Mas também não está muito verde. Esse ponto aqui, pessoal, é o ponto de maturação fisiológica do feijão. É o ponto certo para poder colher ele, ó. Então a gente espera, a maioria da planta tá no ponto, e aí a gente já colhe, né? Estamos fazendo aqui o arranquio mesmo, a nossa colheita é manual. A gente colhe, vai fazendo os feixes dele assim, ó. Tá? Ó, tá bem bonito, tá bem vajado o nosso feijão. Vai fazendo os feixes, fazendo um monte. Depois a gente amarra o monte aqui, ó. Amarra um monte para facilitar o transporte. Aí nós vamos levar lá pro nosso galpão, tem uma área cimentada lá bem arejada, espalhar ele bem espalhado para deixar ele secar. E aí lá a gente faz o processo de bater e limpar o feijão. Aqui, pessoal, onde a gente está arrancando o feijão, a terra vai ficar exposta. Então, como eu disse, esse plantio aqui é um plantio voltado para culturas de roça, então é um plantio que nós fizemos mais simplificado, tá bom? Vou explicar isso para vocês no final do vídeo com detalhes, mas é um plantio mais simplificado para fazer de baixo custo, mas usando aqui uma inteligência, sempre pensando que ferramentas eu posso utilizar para melhorar o meu cultivo de grãos, né? Meu cultivo de roça. Então aqui, como a gente arrancou o feijão todo, ó, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma capinazinha e vamos plantar aqui um feijão de porco, né? Alguma espécie de adubação verde para forrar esse solo entre a mandioca, até que a mandioca cresça aqui, como a gente fez naquela área ali de baixo. Ó. Vamos mostrar para vocês a área ali de baixo. Então aqui, ó, essa área aqui tá com a mandioca também, nós colhemos o feijão. Aqui foi um feijão rainha, feijão diferente daquele ali. Tiramos o feijão e a gente plantou o feijão de porco, tá vendo aqui, ó? O feijão de porco tá plantado aqui a cada 40 centímetros, já tá nascendo, ó. Então, para quem conhece o feijão de porco aí, sabe do vigor dessa planta, ele rapidinho vai fechar o solo aqui, fazer uma cobertura viva, manter meu solo enraizado e ainda me fornecer nitrogênio, tá? Mas existem várias outras possibilidades do que fazer nesses casos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês ali o outro plantio, o outro talhão, tá com amendoim. Ó, então esse aqui é um talhão que a gente já plantou o amendoim. Nós fizemos mais ou menos o preparo muito parecido com o que a gente fez ali embaixo. Preparamos solo, fizemos uma adubação 100% orgânica, né, dos nossos plantios aqui. Aqui eu preparei o solo em formato de leira para o amendoim. E a gente está bem satisfeito com a qualidade dele, está bem bonito, bem vigoroso. Esse aqui é o nosso amendoim rosa. É um amendoim de 6 meses, né? Um amendoim de rama, mas é um amendoim delicioso, muito gostoso. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo aqui, eu queria explicar uma coisa muito importante para vocês. Em primeiro lugar, antes da gente gravar o vídeo, a gente estava fazendo a conta ali, eu e o Faber. O Faber está filmando aqui, mas ele trabalha com a gente aqui, então ele participou de todo o processo aqui de construção da área, preparo, plantio, manejo, né? E a gente estava fazendo as contas de quanto que nós gastamos, mais ou menos, para fazer um módulo desse aqui, ó, um talhãozinho desse aqui. E aí fizemos as contas de hora de máquina que a gente gastou, mais mão de obra. Chegamos nas contas que, em média, por talhão, nós gastamos aqui cerca de 2 dias de trabalho para fazer um talhão desse aqui, com a ajuda do trator para preparar o solo. Se você fosse preparar manual, talvez gastasse um pouco mais. Mas independente disso, é pouco tempo de mão de obra e o que a gente vai produzir nessas áreas aqui, pessoal, é suficiente para pagar a mão de obra e é suficiente para garantir o nosso sustento aqui da nossa família o ano inteiro. Então, num pequeno espaço de terra, na verdade, esse talhão aqui de amendoim, por exemplo, ele vai produzir muito mais do que para o sustento da minha família. Então, eu ainda vou comercializar parte dessa produção. Mas se fosse só para sua alimentação, né, se você quiser separar uma área para focar nisso, com uma área pequena você consegue garantir o sustento da sua família para o ano inteiro. Aí de milho, de feijão, de amendoim, de arroz, de culturas de roça que você queira plantar. Essas espécies são a base da nossa alimentação, então o arroz, o feijão, o milho, ele está presente na nossa cultura alimentar todos os dias. Você fazendo isso aqui, você está seguro da qualidade do seu alimento, então você sabe o que você está colocando na sua mesa, você come com muito mais prazer, tá? Eu vou te confessar que a alegria de você colocar no seu prato na hora do almoço
um feijão colhido aqui, comer à tarde ali um amendoim, uma paçoca, fazer alguma coisa com o amendoim que você colheu, fazer um angu, fazer um mingau de milho verde com o milho que você plantou, a satisfação indescritível, não tem como falar isso porque só plantando para a gente poder comer. Você garante um produto sem agrotóxico. Esses produtos hoje no mercado, pessoal, eu sou agrônomo, né? Então eu trabalho com isso, eu sei de como são produzidos na maneira convencional. Esses produtos são altamente contaminados, então a gente está comendo hoje esses produtos do mercado com muito resíduo de agrotóxico, então a gente não tem noção do impacto que isso causa na saúde nossa, né? Então você produzindo, você garante que é um produto sem agrotóxico, você vê seus filhos comendo, você tem consciência limpa, então você está garantindo a sua segurança e a sua soberania alimentar produzindo sistemas com esse tipo de foco aqui. Para a gente concluir aqui o raciocínio, porque a gente sempre nos nossos vídeos aqui, a gente sempre ensina vários conceitos, né? Vários princípios que a gente usa na agrofloresta, cobertura de solo, consórcios, diversidade, estratos e tudo mais. E antes que as pessoas me questionem aqui no vídeo, Lucas, não daria para consorciar esse amendoim com isso, com aquilo, mas você não usou cobertura de solo, que aí? Então o pessoal sempre traz esses questionamentos, né? Então antes que vocês questionem, eu gostaria de explicar o seguinte: tudo que a gente ensina aqui no nosso canal, todos os fundamentos que a gente utiliza, eles são ferramentas para você utilizar. Mas o mais importante do que conhecer elas é você saber o momento certo de usar essas ferramentas. O momento em que você pode utilizar ou não. Então a gente precisa, pessoal, ter o pé no chão, ter uma razão, trabalhar dentro da realidade, dentro da nossa necessidade. Então para cada área que eu vou fazer, eu vou utilizar dos recursos do meu conhecimento e as ferramentas necessárias para fazer o melhor com o que eu tenho para fazer, dentro da minha necessidade, tá? Então, para vocês que vão produzir, tenham um pé no chão, porque senão vocês ficam presos num monte de dogmas, num monte de ideologias, de crenças, né, de que tem que ser feito desse jeito e acabam travando, não saindo do lugar e não produzindo. Então poderia ter cobrido o solo dessa área toda com cobertura morta? Poderia, desde que o custo-benefício vale a pena. Poderia ter consorciado melhor o amendoim com outras coisas? Poderia. Dava para fazer vários consórcios diferentes aqui, se você tiver tempo, disponibilidade. Por que eu não fiz? Porque estava dentro do que eu podia fazer no momento, tá? Eu precisava preparar a terra, precisava botar essas sementes no chão, o prazo estava passando da hora, da época do ano para plantar, e eu fiz o que eu pude fazer com o meu melhor. Preparo do solo da melhor maneira, adubação da melhor maneira que eu consegui, fiz um plantio bem feito, consegui fazer o plantio de borda que eu queria fazer e pronto, garanti, mas eu não deixei de fazer, né? Então mesmo não tendo aplicado todos os fundamentos, eu não deixei de fazer e eu vou colher minha roça aqui e garantir a minha alimentação. É isso então, se vocês gostaram do vídeo, tiverem qualquer dúvida ou também estão fazendo esse plantio aí na propriedade de vocês, escrevam pra gente aqui nos comentários, pra gente saber, pra gente conversar por lá. E se não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever e ativa as notificações aqui para você sempre ser avisado quando sair um conteúdo novo. Um abraço para vocês.